Minha amiga e meu amigo, o Brasil inteiro vem acompanhando esse episódio do escândalo envolvendo o ministro do governo do PT, o governo de Lula, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, o qual é acusado de assédio sexual contra algumas componentes do governo, em que uma das vítimas é a suposta ministra das Igualdades Raciais, Aniele Franco. Esse fato ganhou repercussão no dia de ontem e hoje, e é merecido porque é um escândalo monumental. Agora, existem alguns pontos de estranheza em todo esse fato. O ministro veio a público repudiar as acusações, dizendo que elas são absurdas e que ele está sendo vítima de racismo. Para aí. Se o ministro é acusado de um fato grave, alega ser absurdo e inverídico, que ele é vítima de racismo, se as acusações partem de membros do governo do qual ele faz parte, ele está dizendo então que o governo é racista. O governo de Lula é racista e conspirador. Aniele Franco, uma das supostas vítimas de Silvio Almeida. Ela já foi assediada por diversas vezes e há muito tempo. Ela alega que ela não tornou o caso a público mais tempo, preocupada com a imagem do governo. Ou seja, olha só a situação como se agrave, como o Silvio Almeida não é tão somente o único suspeito disso tudo. Se o Silvio Almeida cometeu verdadeiramente o crime de assédio, a Aniele Franco cometeu um crime de prevaricação por ter conhecimento, ser vítima de um fato e não dar a esse fato os caminhos que deveriam, ou seja, denunciar. Ela não denunciou. O fato dela não ter denunciado lá atrás, quando o fato ocorreu, ela permitiu que outras mulheres viessem a ser vítimas. Ela não só prevaricou, como se omitiu. E prevaricar é o servidor público que, no exercício da função, toma conhecimento de um fato, mas não toma as medidas cabíveis para repelir aquele fato. Ela não fez nenhuma coisa e nem outra. Ou seja, ela prevaricou e se omitiu. O presidente Lula falou que não cabe a permanência de Silvio Almeida no governo. Eu entendo que, da mesma maneira que não cabe a permanência do Silvio Almeida no governo por assédio, também não cabe a permanência de Aniele Franco no governo como ministra pelo fato de ter prevaricado e se omitido. Vocês entenderam a gravidade da coisa, que vai muito além do que a gente está trabalhando? Nós estamos muito focados no Silvio Almeida. Esquecemos do crime cometido por Aniele. Aí vai falar, mas aí vai estar penalizando uma vítima. Não. Uma vítima que saiu da condição de vítima para suspeita. Além do mais, ela não é uma cidadã qualquer que poderia alegar medo de represália. Não, ela é uma ministra de Estado, tomou conhecimento dos fatos, foi vítima e não tomou as medidas cabíveis para proteger o governo. Quer dizer que a imagem do governo está acima das leis? Não, não. Senhoras e senhores, vamos analisar a coisa como ela é.
de forma fria e de acordo com as leis vigentes no país. Se você for olhar pelo lado que eu estou olhando, e esse é o lado certo, a coisa é muito mais grave do que estão se noticiando. Senhoras e senhores, essa questão do Silva Almeida vir a público dizer que ele é vítima de racismo não cola. Não cola porque ele é preto, uma das acusadoras é preta, ambos são do mesmo governo, ambos são da mesma administração. A acusação que pesa contra ele não está partindo da imprensa independente, não está partindo de um cidadão da comunidade, da sociedade, e nem tampouco de nenhum membro da oposição. Está partindo do próprio governo. Então, essa alegação de que ele está sendo vítima de racismo não cola, não cola, não bate, não tem pega. Fato é que a situação é muito grave, extremamente grave. Lembro-me que no governo Bolsonaro, o seu presidente da Caixa Econômica foi acusado também de assédio. Imediatamente, Bolsonaro o afastou das funções até para permitir que as investigações pudessem correr sem ser contaminadas. E no final de tudo, nada foi provado contra o presidente da Caixa Econômica do governo Bolsonaro. Nada foi provado. E esse fato tem testemunhas ladeadas do mesmo governo. É por essa razão que fica difícil a gente acreditar que o ministro tenha razão. Agora, eu sinto falta do movimento feminino, aquele movimento de esquerda, que até no exato momento não vê a luz gritar em defesa de Aniele Franco e outras supostas vítimas. Aonde está o movimento do mexeu com uma, mexeu com todas? O movimento e a indignação é seletivo, né? Fizeram uma tratoração com o presidente da Caixa Econômica do governo Bolsonaro. E quanto ao Silvio Almeida, a imprensa está noticiando pelo cantinho da boca, com medo, com receio, como se... Vocês entenderam a aberração que nós estamos vivendo? Esse fato, eu como cidadão que estou distante, longe, não posso cravar que é fato, que é verdade. Mas indícios levam a crer que sim. Assim sendo, a imprensa deveria ser mais incisiva e não fazer reportagens de uma forma tímida, como se tivesse de rabo preso e com medo de desagradar o governo. Cadê o compromisso com a verdade? Cadê a defesa das mulheres? Cadê a penalização dos abusadores? Senhoras e senhores, isso é muito, mas muito grave. Lula já manifestou o desejo de afastar o ministro do governo. Ele poderia fazer o seguinte: Lula poderia sentar no canto, fazer um exame de consciência, analisar de maneira fria, prestar um bem para os brasileiros e o Brasil, não só afastar Silvio Almeida por suspeita de assédio, como também afastar a Aniele Franco pelas razões as quais eu mencionei: prevaricação e omissão. E essa situação se agrava pela condição dela de ministra. E além, afastar do seu governo todos os ministros envolvidos com atos de corrupção, como é o caso do ex-governador da Bahia, hoje ministro da Casa Civil, Rui
Costa e outros mais. Juscelino Filho e tantos outros encalacrados com atos de corrupção. Esse governo Lula precisa se limpar. Como se não bastasse estar repleto de corruptos e ladrões, agora tem um abusador. Durma com um barulho desse. O Brasil não merece o que está vivendo.